Olá, povo de Deus. Eu peço a você encarecidamente que inscreva-se em nosso canal. Faça o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que essa mensagem alcance mais pessoas. Queridos, essa mensagem falou fortemente ao meu coração e eu fui grandemente abençoado por ela. Por isso, eu recomendo que você assista até o fim e no final estarei orando por você. Então, vamos à mensagem de hoje. 5 coisas maravilhosas que Cristo fez por nós ao ressuscitar. E a base da mensagem de hoje está escrito no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 5 a 6. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Como crentes, celebramos o dia mais triunfante e vitorioso da história da humanidade. O dia em que Jesus venceu a morte e o inferno e nos deu como seu povo a certeza da imortalidade e da vida eterna. Portanto, nesta mensagem vamos falar da vitória que Jesus realizou através de sua morte, sepultamento e ressurreição. Antes de conhecermos a vitória que temos em Jesus Cristo, proveniente de sua ressurreição, precisamos compreender plenamente o sofrimento que ele passou por nós e o grande preço que ele pagou por nossa vitória. O Evangelho de Mateus, nos capítulos 26 e 27, nos dá uma descrição em detalhes do sofrimento que Jesus passou por nós para que pudéssemos ter a vitória que agora temos nele. Ele foi traído por Judas Iscariotes. No jardim do Getsêmani, ele sofreu uma noite de agonia. Em um momento mais difícil, ele viu um dos seus discípulos mais amados e leal o negando por 3 vezes. Jesus enfrentou a injustiça do Sinédrio, onde os príncipes dos sacerdotes e os anciãos rejeitaram o seu testemunho. Após a sentença de morte, ele suportou a crucificação ao ser pregado na cruz. Mas o maior preço que provavelmente Jesus pagou foi o de ser rejeitado por um tempo pelo seu próprio Pai quando ele clamou: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, meu Deus, por que me desamparaste? Embora Jesus tivesse realizado muitas coisas maravilhosas nos poucos anos que ele esteve entre as pessoas neste mundo, entretanto foi para este momento em sua vida e ministério que ele foi enviado. Como está escrito: Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Foi neste momento na cruz que Jesus estava realmente aniquilando o pecado pelo sacrifício de si mesmo para tirar os pecados de muitos que agora o esperam para a salvação. Ele estava de fato tornando-se pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Neste momento, Jesus estava tomando os pecados de muitos sobre si, fazendo-se pecado por nós. E Deus não podia mais olhar para ele. E foi nesta ocasião de trevas que ele clamou em alta voz: meu Deus, por que me desamparaste? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele não estava realizando somente a nossa salvação, mas também nos dando uma grande vitória. Portanto, nesta parte da mensagem, falarei de 5 coisas maravilhosas que Jesus fez por nós, para que pudéssemos andar na plenitude da vitória conquistada por ele. Primeiro, foi-nos dado a vitória sobre o pecado e assim passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Por causa da ressurreição de Cristo, hoje Jesus habita em nós por meio do seu Espírito Santo.
Mesmo assim, o corpo, na verdade, morrerá por causa do pecado. Mas Deus vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. Logo, somos vitoriosos sobre o pecado. Segundo, nós fomos libertados do aguilhão da morte e vitoriosos sobre o inferno. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A morte é uma das coisas que mais tememos. Mas por causa da ressurreição e da vitória que Jesus conquistou através dela, podemos ter paz com Deus e esperança para o futuro. Aleluia! Portanto, não há aguilhão na morte para nós. A ressurreição de Jesus Cristo foi a maior vitória que já ocorreu. Porque na sua ressurreição fomos libertos do aguilhão da morte e vitoriosos sobre o inferno. Aleluia! Terceiro, foi-nos dado poder e a vitória sobre o diabo. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Se Deus está em nós, o diabo jamais poderá nos vencer. Nós temos a vitória completa por meio de Cristo Jesus, que nos amou primeiro e nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós, como Igreja de Cristo, somos o único povo nesta terra que tem o poder e a vitória sobre Satanás e seus demônios. Quarto, foram iluminados os olhos do nosso coração como resultado da ressurreição. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Por meio da ressurreição de Cristo, os olhos do nosso coração foram iluminados, pois agora sabemos qual é a esperança da nossa vocação, as riquezas da glória da nossa herança e da suprema grandeza do seu poder para conosco. Aleluia! Quinto, foi-nos dada uma viva esperança e uma herança incorruptível. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Esta viva esperança é um fenômeno muito poderoso em nossas vidas, pois ela nos mantém firmes durante as tempestades da vida e nos faz crescer e amadurecer como Jesus deseja. Assim, esperamos possuir essa herança que Deus tem guardada nos céus para o seu povo. Aleluia! Esta herança jamais perderá seu valor, pois ela não se corrompe e nem pode ser destruída. Esta herança é para vós que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está prestes a ser revelada no fim dos tempos. Portanto, devemos confessar esta grande vitória que Jesus conquistou por nós e andar por ela entendendo que o Espírito Santo está trabalhando em nossas vidas por meio dela. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está, bem como colocar a nossa mente, vontades, apegos nas coisas lá de cima e não nas coisas deste mundo passageiro. Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem. Que o Espírito Santo te revele profundamente essas e outras coisas maravilhosas que o Senhor fez pelo seu povo ao ressuscitar. Portanto, vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai querido, Deus maravilhoso, te rendemos graças por ter enviado teu Filho amado Jesus para morrer em nosso lugar.
Portanto, Pai, glória ao teu santo nome, que ao terceiro dia, pelo teu grande poder, ressuscitaste a Jesus dentre os mortos e nos concedestes essas e outras coisas maravilhosas. Por isso te agradecemos, Senhor. Te damos a glória, o louvor, a honra para todo sempre, meu Deus. Senhor, fortalece e dá vitória a esses irmãos e irmãs que estão passando por lutas e tribulações. E se existem espíritos malignos por trás desses infortúnios, que sejam repreendidos em o nome de Jesus. Portanto, Senhor, proteja e abençoa também os nossos queridos inscritos, como também o teu povo, a minha cidade e minha querida nação brasileira. É o que te pedimos em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.